Amigas e amigos, Papo Doce é uma ideia, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, interessante, de vislumbrar a possibilidade de que a gente possa falar sobre todos os assuntos sem precisar de confusão, principalmente na política, e teremos outros assuntos aqui, claro, como é o objetivo aqui do nosso pequeno canal. Lembrando que a gente está no Instagram, @Papo Doce Confirmo Neto, e está também no YouTube, Papo Doce, você nos encontra lá no YouTube, às vezes vídeos maiores ficam só no YouTube. A ideia, por enquanto, é ter uma pauta semelhante, mas a gente vai diversificar em breve. É um canalzinho pequenininho, criado agora no final de setembro de 2021, ainda não tem ninguém, mas as poucas pessoas que já têm, já até interagem com a gente. Eu agradeço muito. Gente, o Brasil está quebrado. O Brasil está cada vez mais parecido com a Venezuela. E isso parece algo estranho de dizer, porque a grande ideia na eleição, antes da eleição, que o nosso presidente, hoje nosso presidente, alardeava, era que ou tira o PT ou o Brasil vai virar uma Venezuela. Pois bem, nós estamos virando uma Venezuela. A inflação dispara, o preço dos alimentos, acompanhando o preço dos combustíveis, dispara, e o presidente não vai conseguir simplesmente passar para a sociedade, imagino eu, que isso é culpa do que passou ou culpa da pandemia, que inclusive ainda estamos vivendo. Use máscara, mantenha o distanciamento social, se vacinem, por favor, não entre nessa fake news de não se vacinar e, à medida do possível, mantenha as mãos limpas com álcool a 70. Então o Brasil está quebrado. Isso aí nem o próprio apaixonado pelo presidente pode negar, porque ele mesmo disse: o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada, tal. Pode, o presidente da República pode muita coisa. O que existe, não só nele, mas na equipe, nele e no presidente, acho que nem quem gosta dele nega isso também. Uma incapacidade de se relacionar, uma absoluta intoxicação ideológica aí dele e da equipe que ele escolhe para estar lá com ele, e uma limitação muito grande, né? A gente vê no presidente uma limitação muito grande de raciocinar em abstrato, de resolver problemas, de ser ele acha que ele precisa governar só para o grupo dele, nem para esses ele consegue fazer um bom governo. Então tivemos algumas categorias que apoiaram o presidente, muitos já não estão todos assim, a popularidade vem caindo, deve melhorar agora com o Bolsa Família, que é outro absurdo, não a existência do Bolsa Família, que vai mudar de nome agora, né? O presidente, para mim, está muito claro, se ele pudesse, ele acabava com esse negócio de Bolsa Família, ele sempre chamou isso de Bolsa Vagabundo, vocês lembram? Então, chegando à presidência, ele vê que é impossível sem isso, na visão dele, penso eu, só por questões de reeleição. Na minha visão, não, na minha visão é a necessidade de qualquer país que quer emergir, que quer sair da pobreza, uma política social compensatória, né, para que as pessoas não passem fome. E o que acontece é que a fome está crescendo no Brasil, a gente vai se aproximando até, vai que, né, de uma convulsão social, porque as pessoas viveram melhor e agora estão desabando, porque seu salário fica congelado, não aumenta na proporção que os alimentos aumentam e cada vez a fome está mais aí. Existe uma incompreensão absoluta do presidente da equipe dele, a equipe dele mais ainda, deveria isso vir dele. Porque o Paulo Guedes, por exemplo, é um rico, um banqueiro, não sabe o que é o Brasil. Quando tivemos a pandemia, ele ofereceu R$200 e que os trabalhadores fossem para casa sem um contrato de trabalho. Foi aí que as pessoas olharam: rapaz, você tá maluco, isso não é assim, o Brasil não é isso, vai conhecer o país, pô. Vai conhecer o país, cara. Ele não tem a menor compreensão, ele trabalhou até no Chile, né, lá no comecinho dos anos 80, no regime lá do Pinochet, regime de ditadura selvagem, e que, desculpa, e que o histórico lá não é bom. Criou-se uma legião de idosos famintos. Então os idosos não têm uma aposentadoria que permita que ele viva. Claro, o Chile vem mudando, muitas coisas vêm acontecendo no Chile, a sociedade acordou nesse sentido e vem exigindo dos políticos ações nessa direção, na direção da fome e tal. Então o Brasil, para onde vai, passa vergonha. Aonde o presidente vai, infelizmente, pela incapacidade dele de se comunicar, de falar, é pouca leitura mesmo, é pouco estudo. Ele não nega isso não é um xingamento a ele, está muito claro. O Brasil é comentário no mundo, o Brasil deixou de ser protagonista no mundo para muita coisa, quando o nosso presidente sentava do lado, por exemplo, da Rainha Elizabeth, em eventos feitos lá, para hoje estar no fim da fila, ou nem estar mais presente, porque o presidente não tem capacidade sequer de fazer um discurso verdadeiro, que passe credibilidade, que mostre preocupação com o seu povo. E aí o mundo percebe isso, gente. E o prognóstico não é bom.
O prognóstico é muito ruim em relação a isso. O Brasil vai caminhando para um isolamento absoluto, com a saída, a perda lá da eleição do Trump, que mascarava-se um pouco um ótimo relacionamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. Nem sei se existe isso mesmo, talvez exista uma amizade verdadeira ali, mas o Trump não é mais presidente. Os Estados Unidos mostrou quem queria outra coisa. Continua com um regime de direita, conservador, um país de uma sociedade mais de classe média, funciona, né? E vem com atitudes, inclusive, de políticos norte-americanos pedindo certo afastamento dos Estados Unidos ao Brasil, assim como muitos países, pelas atitudes em relação à pandemia, pelas atitudes em relação à vacina, que tem a ver com a pandemia, pelos comportamentos mundiais mesmo. Nós fomos agora há pouco tempo a um evento internacional de grande importância e o presidente da saúde, o ministro da Saúde deu o dedo porque tinha pessoas fazendo mobilizações contra. Isso é absolutamente comum. Autoridades, pessoas preparadas para esse tipo de cargos políticos, né, passarem por críticas, por protestos. Ao contrário, deveria conversar com as pessoas, mas acabou, não tem diálogo, um governo que não dialoga com o trabalhador. Dialoga com o trabalhador? Você gosta do presidente? O governo dialoga com o trabalhador? Quantas reuniões o governo fez com os sindicatos? Com as organizações de trabalhadores no Brasil todo? Com as centrais? Ah, mas não tem que fazer. Tem que fazer. São os trabalhadores do país. Onde estamos com a cabeça imaginar que é assim mesmo, que não tem que conversar? Tem. Existem muitos interesses, muitas vontades, muitos anseios de várias categorias. Então o presidente não pode ficar olhando para 2, 3 categorias, quando o que movimenta um país é um conjunto de categorias imenso. Ele simplesmente não tem diálogo com essas pessoas e passa para um grupo de fanáticos, pessoas absolutamente fanatizadas mesmo, de que é assim mesmo. Tem que conversar com ninguém não. Tem. O país não é dele, ele é o presidente, ele é o ordenador de despesa. Ele é o cara que executa e tem muita influência para legislar também, já que ele sempre teve maioria lá na Câmara e no Senado. Quando viu que ia perder isso, fez o grande acordo com o Centrão. Isso como outros, né? A gente está falando do presidente porque ele é o presidente, a gente quer que ele acerte. A princípio está difícil, não vai parar os aumentos de combustíveis, não vai parar, isso não tem mais fim. Tem que estancar isso com a mudança no quadro político do Brasil e espero que isso aconteça, que não tenhamos nenhuma surpresa para a nossa democracia. Espero que isso aconteça ano que vem, em 2022, porque isso não vai parar. Consequentemente, não para o aumento dos alimentos, consequentemente, o desemprego aumenta, consequentemente, a fome vem com força e, consequentemente, cada vez mais a gente está parecidinho com a Venezuela. Pensem nisso. Questionem, afinal de contas, político é para a gente desconfiar dele. Qualquer um. E quem está no governo agora é o nosso atual presidente, é de quem a gente tem que cobrar. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.